Fala pessoal, tudo bem? Quero aqui estar deixando uma reflexão que eu estava pensando muito hoje pela manhã, que quando as pessoas elas estão erradas e elas não querem admitir esse erro, elas têm uma grande dificuldade de chegar e falar assim, olha, eu errei, eu, eu realmente menti, eu realmente roubei. E para evitar que isso aconteça, ela tenta amaldiçoar as pessoas. Ela tenta ferir as pessoas, ela tenta acusar as pessoas com mentiras. Eu vou te dar um exemplo aqui. Ela está em 1 Samuel 17, no versículo 1. Eu vou dar uma lidinha e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acompanharam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio acompanhando o filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze e pesava 70 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. O seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão posicionando para a batalha? Não sou eu filisteus e vocês servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Ele, se ele puder lutar e me vencer, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e puser fora o combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem a lutar comigo sozinho. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. É bem interessante aqui que Golias estava mostrando a sua força. Ele aparentemente tinha uma força extraordinária e que nenhum israelita conseguiria vencer. Só que é muito importante a gente entender que quando vem o gigante, quando Golias vem se apresentando com toda a força, com todo o poder e querendo nos enfrentar, nós não podemos fazer igual o povo de Israel fez. Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Vamos no 12. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acompanhamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai, Belém, em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: Pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e tragam-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel, no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para as posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi o deixou Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi ouviu
Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Aqui, todos fugiram cheios de medo. São pessoas que são do povo de Israel, que estão ali na guerra, que estão ali se dizendo na guerra, mas estão se omitindo, estão com medo de enfrentar o gigante, estão se omitindo de se posicionar ali para poder enfrentar o gigante. Vamos ler mais um pouquinho? Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra do rei? Quem é o filisteu? Quem é esse incircunciso para desafiar o exército de Deus, do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado ele comentou e perguntou: por que você veio até aqui? Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que é um presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Blá, 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 blá. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará contra ele. Ou seja, o pequeno Davi, de estatura, né, mas um grande homem, ele se posicionou. Ele falou assim: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará com ele. É muito importante, eu quero achar aqui a parte que Davi estava indo em direção ao filisteu. É muito importante entender que Davi se posicionou e falou assim: eu vou enfrentar esse filisteu. Esse filisteu não vai desafiar, não vai querer, não vai destruir o meu povo. Esse filisteu, não, por mais que ele tenha uma aparência de grande, por mais que ele esteja assustando e atemorizando o povo, ele não vai destruir o povo. No versículo 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lanças e com dardos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do Exército a quem me desafiou, a quem você desafiou, o Deus dos Exércitos a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus, às aves dos céus e animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e ele entregará a vocês em nossas mãos, e ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, ele correu para a linha de batalha para o enfrentar, tirando uma pedra de seu alfajor e arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ele que ficou encravado e ele caiu, dando com o rosto no chão. É muito legal isso aqui. Mas vamos voltar mais um pouquinho, que é a base do meu pensamento de hoje. No versículo 41 diz assim: enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Quando a pessoa está sentindo que ela vai perder, está sentindo que tem uma pessoa que está querendo enfrentar, por mais que ele seja grande, ele vai querer te diminuir. Ele vai querer olhar para você e fazer pouco caso de você. Para quê? Para você não ter forças para poder enfrentá-lo. E disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi, invocando seus deuses. O que significa amaldiçoar aqui? E ele está dizendo aqui que o filisteu ele começou a tentar, através dos deuses dele, através da crença dele, através da religião dele, através de tudo que ele acredita, enfraquecer a Davi. Você não pode se enfraquecer nesse momento. Você não pode se enfraquecer no que as pessoas estão dizendo. As pessoas estão inventando mentiras. As pessoas estão tentando diminuir você. As pessoas estão tentando fazer pouco caso da sua fé. Mas você que acredita,
que tudo isso está acontecendo na parte da política é uma coisa que não está indo para uma boa direção, que se esse cara, esse ladrão, ele vencer essas eleições no nosso país, ele vai desabar. Os valores da família, os valores das igrejas, das religiões, eles vão acabar. Ele vai tentar fazer pouco caso de você, né? Que eu não sei se você consegue ver, mas se você está defendendo a família, os direitos, né, da família, você está defendendo a sua religião, a sua fé, você vai ver que tem muita gente do lado de lá querendo fazer pouco caso de você, querendo fazer de você olhar para você com desprezo, querer falar palavras para te ofender, para te diminuir, mas você não pode fazer isso, porque assim como Davi, ele ignorou toda a maldição que Golias fez com ele. Davi ele chegou lá e falou assim: olha, eu não estou indo contra ti pela força do meu braço. Você está vindo cheio de armadura, você está vindo cheio de proteção, cheio de argumentos, mas eu estou indo com o Senhor. E o Senhor é o Deus da guerra. Então, se você for na frente dessa batalha e você se posicionar, você pode ter certeza que o Senhor vai te dar a vitória e esse gigante ele vai cair por terra, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. E você vai ver que grandes coisas vão acontecer. Mas é preciso se posicionar, é preciso não deixar, não aceitar esse desprezo, não aceitar que o pessoal do lado de lá venha te colocar para baixo com acusações e ofensas mentirosas para poder diminuir a sua fé, para poder mudar a tua cabeça. Não muda a tua cabeça por causa de ninguém, tá bom? Fica com essa palavra e se você gostou aí, curte aí, compartilha. E eu quero que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas, tá bom? Valeu!